Oi, pessoal, boa tarde. O meu nome é Sandra Canelas, eu sou corretora imobiliária e gerente na unidade da Remax Remo, em Vinhedo. E o meu amigo Fábio Castrioni me pediu um depoimento para dizer por que e como eu vim parar aqui na Remax, sendo que eu já vim do mercado imobiliário aberto com algum tempo de experiência. Então, eu vou contar rapidinho para vocês a minha história. Eu estou no mercado há mais ou menos 8 ou 9 anos e eu entrei numa imobiliária aqui da cidade como estagiária, enquanto eu estava retirando o meu Cresce. Eu vinha de outro mercado, não tinha nada a ver com essa parte de imóveis. E lá eu aprendi o sistema de mercado aberto, aprendi a trabalhar como qualquer corretor. E fiquei lá bastante tempo. Depois de corretora, virei gerente dos corretores, né? Gerente de fechamento e gerente dos corretores na parte de vendas. Como especialista, eu me aprofundei e me especializei na área de imóveis de alto padrão. Foi uma coisa que veio natural na minha vida. Eu teria que contar uma história um pouquinho mais longa, mas depois de um tempo eu estava especialista nessa área, depois de muito estudo e muito aperfeiçoamento. Sempre gostei muito de estudar, então fui me aperfeiçoar, fiz vários cursos, todos os cursos que existiam no ramo imobiliário, mas achava que era muito pouco. Eu sempre achei muito chata essa história do corretor de imóveis, né? Ser considerado pela sociedade como uma pessoa que fez tudo, não deu certo como isso, não deu certo como aquilo, e foi ser corretor de imóveis. Ou então aquela mãe que entra buscar o filho na escola, levar para natação, vai vender imóveis. Ou ainda uma pessoa que se aposentou e para passar o tempo, foi vender imóveis. Eu sempre levei muito a sério a minha profissão e sempre trabalhei muito. Então me incomodava esse tipo de colocação que existia no mercado imobiliário e ainda existe até hoje. Eu gostava de ser uma profissional e gostava de me especializar. Então tudo que tinha de curso eu sempre fiz. Depois de um tempo nessa imobiliária, uma imobiliária convencional, familiar, ou seja, eu respondia ao pai e 2 filhas, e num determinado momento eu não tinha mais para onde ir. Eu já era gerente, acima de mim já estava a família, e eu tinha muita vontade de crescer mais, de ter uma forma de me realizar mais. Eu já estava bem no mercado, com o nome firme, solidificado, mas eu queria mais. Eu queria poder trabalhar com mais liberdade, com mais profissionalismo, dando ênfase a algumas coisas que na imobiliária não eram consideradas importantes. Então eu resolvi montar a minha própria imobiliária, entre aspas, na verdade, porque eu fui ser uma corretora autônoma. Eu fui voar solo, montei meu site, que seria um site diferenciado de alto padrão e luxo, e lancei no mercado. Contratei uma empresa de marketing que me ajudou. Estávamos no processo de Google, posicionamento, etc. E eu comecei a ligar para alguns clientes e eu senti uma receptividade imensa em deixar os imóveis comigo. E mais do que isso, o que me deixou bastante assim surpresa, é que eles me diziam o seguinte: Sandra, mas na verdade eu queria que só você trabalhasse o meu imóvel. Eu tô cansado, eu tô com meu imóvel em 5, 6 imobiliárias há muito tempo. E eu não vejo as pessoas me respeitarem. Então eu gosto muito do seu trabalho e eu queria saber se você gostaria de trabalhar o meu imóvel com exclusividade. Então o mercado me deu exclusividade sem eu pedir. Não era uma coisa que eu achava importante, porque até então eu sempre trabalhei para o comprador, como em qualquer imobiliária aberta. E isso me deixou bastante interessada e eu comecei a fazer esse trabalho, então, para os meus clientes. E bem ou mal desenvolvi um plano de marketing lá que não dava esse nome, mas eu apresentava uma escala de processos que eu iria seguir para vender o imóvel. Quando eu estava no meio desse processo já, eu fui até a Remax, na verdade, para pedir parcerias, porque eu tinha colocado para mim que eu ia ter 30 imóveis em carteira, que mais do que isso eu não conseguiria trabalhar como eu gostaria, e que então eu ia precisar fazer parcerias, e fui até lá pedir parceria. Enfim, o dono da imobiliária, o Remo Granata, gostou muito da minha história, que eu tinha contado por cima, entrou no meu site, foi procurar saber um pouco mais, e as pessoas que trabalhavam com ele falaram: nossa, mas a gente conhece, quer dizer, eu já era um nome relativamente conhecido por aqui. E ele me convidou para trabalhar na Remax. E aí vem, mas por quê? Eu estou desenvolvendo um trabalho, ele está indo bem. O meu ganho é 100%, a não ser quando eu tiver que fazer parcerias. Por quê?
eu já estava alugando um escritório, procurando uma pessoa para me ajudar. Por que sair desta comodidade e voltar a uma imobiliária? Minha experiência na imobiliária nunca foi muito agradável. Por que fazer isso? O que me deixaria seduzida, vamos dizer assim, por essa proposta? Nós tivemos muitas conversas e nas primeiras conversas eu não me seduzi por nada do que eu ouvi, porque me parecia um pouco sem sentido eu ir fazer parte de uma imobiliária. Eu não estava conseguindo enxergar a grandeza do que era ser Remax. Até que o Remo, aos poucos, foi me apresentando essa rede impressionante e muito sólida. E aí eu conseguiria juntar ao meu nome um sobrenome de muita força. Isso me pareceu muito interessante. A segunda coisa é a facilidade de eu atingir outros lugares. Isso era muito bacana também, porque eu podia trabalhar em rede. Isso me seduziu. E a terceira situação é ter um plano de carreira. Quer dizer, eu poderia almejar maiores sonhos e conquistar coisas novas, que já estava até um pouco fora para mim, eu não imaginava que seria possível. Treinamento, isso foi definitivo. A Universidade Remax, a possibilidade de aprender, tudo isso me deixou um pouco balançada. E mesmo assim, eu ainda fui pensar. Quando ele me apresentou as possibilidades de ganho, o comissionamento diferenciado que a Remax nos proporciona, aí fazendo as contas me pareceu bastante interessante, porque eu poderia ter ganhos de 60%, de 70% ou até 80% do valor do comissionamento. Eu não teria aquele gasto que eu já estava computando de locação de um espaço, de uma secretária, do cafezinho e de propaganda. O meu gasto com propaganda seria menor, porque na verdade o meu broker faria propaganda e a própria rede por si, ela já é bastante forte, então a minha propaganda estaria junto com essa propaganda e eu conseguiria alçar voos maiores. Mas assim, fui na incerteza no começo, bem devagarinho, mas não deu um mês para eu entender que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Os meus ganhos viraram mais consistentes. Eu consigo fazer mais negócios em menos tempo, porque eu tenho uma rede comigo. Eu tenho muito prazer em fazer parceria. Então, mesmo dentro da minha unidade, a parceria é algo fundamental no nosso trabalho. E as ferramentas que a empresa me dá, a profissionalização do meu trabalho e a opção de eu crescer cada vez mais, isso me seduz. E ainda por cima, dentro da Remax, eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas e desenvolver treinamentos, que isso sempre foi uma coisa que eu achava muito bacana e que eu sempre quis fazer. Então, a possibilidade de dividir conhecimentos e de aperfeiçoar cada vez mais as técnicas para que a gente pudesse e possa cada vez fazer mais sucesso foi muito importante na minha decisão. Hoje, além de ser corretora, eu tenho uma equipe de 10 corretores, os quais eu gerencio, e eu trabalho com muito treinamento. A gente só trabalha imóvel exclusivo e eu entendi na Remax a importância da exclusividade. Eu cheguei na Remax com 10 imóveis exclusivos que eu tinha pego no mercado aberto e eu não sabia a importância verdadeira de se trabalhar dessa forma. Eu trabalhava, mas eu ainda não entendia. Então hoje eu me sinto uma profissional valorizada. Hoje eu tenho orgulho de dizer que a minha profissão é corretora de imóveis, consultora imobiliária, gerente, o que quer que seja. Eu tenho orgulho de usar o PIN da Remax. Eu tenho orgulho de falar com vocês e dizer que se você quer ser um profissional de excelência, com o máximo desempenho, você precisa ter por trás de você uma empresa que lhe dê suporte. Parar com isso é da gente trabalhar amadoramente, trabalhar profissionalmente. E vamos fazer o nome do profissional corretor de imóveis ser cada vez mais importante, cada vez mais valorizado,
porque nós gostamos de ser valorizados. Isso é uma coisa que a Remax faz por mim, que eu nunca tinha recebido no mercado aberto, apesar de ter inúmeros resultados. Então eu acho que se eu tivesse sozinha hoje, estaria faltando um pedaço. E foi isso que me fez tomar a decisão definitiva. Eu queria essa família, eu queria essa empresa, eu queria dizer que eu fazia parte da maior rede imobiliária do mundo e que os meus resultados estavam junto com o resultado dos melhores profissionais mundiais. Nós temos os melhores profissionais do ramo imobiliário dentro da nossa empresa. Como eu poderia falar isso se eu não estivesse aqui? Nunca teria essa oportunidade. Então, para quem quiser ouvir e que esse conselho valer de alguma coisa, eu acho que é bem interessante pensar nessa possibilidade. Eu estou muito realizada, eu estou muito bem aqui e eu acho que... Acho não, tenho certeza que daqui eu não saio mais. Então, foi um prazer dividir isso com vocês. Eu espero que sirva para alguma coisa e se precisarem de mim, eu estou sempre aqui. Beijo. Tchau, tchau, gente.